Vamos nessa noite, a carta de Paulo aos Efésios. É uma carta linda, é uma carta profunda, é uma carta que tem a radiografia do que Deus espera da sua noiva, da sua igreja. E é aqui que nós aprendemos muitas coisas sobre a nossa velha vida, sobre a nossa nova vida. E, procurando ser bem breve, eu quero hoje não deixar de ser profundo. Quero ser o mais breve diante de tanta coisa que eu tenho para falar. Mas olha, a mensagem de hoje é uma continuação da mensagem de domingo passado. Nós vimos domingo passado que Deus criou cada um de nós para um papel essencial no seu reino. Amém, gente? Escuta. Deus te fez para um propósito muito lindo. Você tem lugar sim no reino dele. Você não foi feito para o acaso, você foi feito por um projetista inteligente, por um arquiteto maravilhoso, que vai te construindo também como o engenheiro da existência, que cuida da tua vida como o médico dos médicos, que conhece a tua alma como o maior dos psicólogos. Na realidade, domingo passado abriu a porta para a nossa compreensão de que nós temos um papel no corpo de Cristo. E esse nosso papel no corpo de Cristo nos dá vitalidade, nos mostra o que somos e o que Deus quer que a gente seja. Hoje nós vamos pular um pouco para uma segunda realidade. Nessa mesma carta aqui, do capítulo 4, o 4 do 1 ao 12 é muito parecido, do 1 ao 16, é muito parecido com o que nós lemos na semana passada, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Paulo também fala aqui aos Efésios sobre as pessoas que Deus colocou na igreja para edificar o corpo, que vai se ajustando, vai crescendo junto, vai se formando juntamente. Mas ele coloca uma coisa, ele diz, ora, se eu fui feito para esse propósito de fazer parte de algo maior do que eu mesmo, de pertencer a algo maior do que eu mesmo, eu preciso pertencer ao que nós vimos domingo, eu preciso entender o seguinte, que coisas têm que mudar na minha vida. Porque eu nunca vou conseguir viver a dinâmica dos relacionamentos frutíferos se eu continuar sendo a mesma pessoa que eu sempre fui. É interessante que muitas pessoas desejam um melhor casamento, um melhor emprego e uma melhor igreja, mas poucas desejam uma melhor de si mesmo. É muito interessante, a gente está sempre jogando para fora, a bola para fora. Não, começa em nós. Se eu quero ter um melhor casamento, eu tenho que ser um melhor marido, antes de esperar que a minha esposa seja a melhor esposa. Se eu quero filhos que temam o Senhor, eu tenho que ser um melhor pai, não esperar que eles respondam às minhas expectativas. Se eu quero ser, nessa comunidade, ter uma comunidade que responda com alegria ao que eu falo, eu tenho que ser melhor. Eu fico pensando, por que tem tanta gente que está parando para ouvir as mensagens? Há um mistério. É porque, sem dúvida, talvez eu nunca tenha me dedicado tanto a preparar mensagens em tantas horas da minha semana como eu tenho feito ultimamente. Então, se eu estou querendo ser o melhor expositor da palavra, Deus vai gerar melhores ouvintes da palavra. Isso é muito lógico. Então, Paulo fala que a gente tem que deixar a velha vida. A gente tem que deixar as velhas roupas, as roupas de uma velha vida. Então, vamos lá, vamos ler o que é que ele diz do 17 para o 30. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Despir-se, olha a palavra aqui, tem verbos aqui muito interessantes. Despir-se do velho homem. Para quê, gente? Que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Criado para ser o quê, gente? Semelhante a Deus. Olha, Deus te criou para ser semelhante a Ele. Semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não
pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, eu quero ouvir, o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Olha o que é que São Paulo diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Guarda a Bíblia aí que nós vamos falar. Vamos pegar o texto. Billy Graham, ele disse certo dia o seguinte, sobre relacionamentos. Ele disse o seguinte: Deus está mais interessado nos seus relacionamentos do que você mesmo. Tem gente que não está nem aí, mas Deus está interessado nos seus relacionamentos mais do que você. Segundo, olha o que diz esse guru, é um dos gurus aí da motivação e coisa e tal, da liderança, o Zig Ziglar. Ele diz: pessoas que têm bons relacionamentos em casa são mais efetivas no mercado de trabalho. Isso é uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, ou seja, pessoas que têm relacionamentos profundos em casa, elas são mais efetivas lá fora. Elas conseguem formar equipes, elas conseguem trabalhar em equipe, elas conseguem... Porque, gente, não tem um ditado que diz: costume de casa se leva para a praça? É óbvio, se em casa você é aquele intocávelzinho, que ninguém pode chegar perto de você, o dono da sala, do controle remoto, entendeu? Você vai chegar no seu trabalho, você vai querer ser a mesma pessoa. Por isso que eu digo sempre aos pais, e aqui eu gosto desse culto, porque eu meto a paulada e o povo acha graça. E isso é muito bom, porque esse culto aqui, a maioria é pai de criança. Deixa eu dizer, não crie o seu filho para viver sozinho, como se ele fosse viver sozinho no mundo. Ou você disciplina ele em casa, ou o mundo vai ter que bater nele. O que é que você prefere? Que ele chore em casa ou chore lá fora por não ter aprendido em casa? Então, gente, não crie seus filhinhos para serem o centro das atenções, aqueles que determinam e vocês cumprem, aqueles que mandam na casa. Tem criança de 2 anos que manda na casa, pô. Manda na hora de jantar, na hora de dormir. Que conversa é essa, rapaz? E eu vou dizer uma coisa, vou dar só uma coisa, está fora da mensagem, mas Deus está mandando dizer: seu filho precisa saber quem manda dentro da sua casa. Enquanto ele não souber quem manda, ele vai mandar e vai botar o negócio para quebrar mesmo. Vai botar para torar, meu amigo, no seu espinhaço. Por quê? Pessoas que têm bons relacionamentos em casa são mais efetivas no mercado. Vamos para a introdução. Na semana passada nós estudamos sobre os papéis que temos no corpo de Cristo. Vimos que precisamos o quê, gente? Pertencer. Entretanto, se por um lado eu preciso pertencer à Igreja de Cristo e a uma família, por outro eu preciso entender como contribuir. Essa é a palavra. Contribuir para a edificação de relacionamentos frutíferos com as pessoas. Preciso aprender a contribuir. Na carta aos Efésios, nos versos anteriores aos que acabamos de ler, vemos que Paulo repete a mesma ideia do texto da semana passada. Lembra que eu falei? Mesma ideia do texto, que foi Coríntios 12, 12 a 26. E nos convida a crescermos em Cristo, que é o cabeça. É a mesma ideia em Corinto: cresçam juntos em Cristo, porque Ele é o cabeça. E a promovermos a edificação mútua em amor. Esse é o desafio de qualquer relacionamento, gente. É promover a edificação mútua. Escuta, você não vai ter relacionamentos frutíferos que dão frutos se você é sempre a pessoa que dá as ordens ou que estabelece os programas. Em um casamento, você nunca vai ter relacionamento frutífero se um só cresce e o outro não cresce. Para um casal, para um casamento ser um relacionamento frutífero, o casal tem que crescer em tudo. Em oportunidades, em possibilidades. Muitos casamentos acabam porque um quer crescer às custas do outro. Então, Paulo fala isso, no início, não está aqui no texto que a gente leu, é um versículo apenas, olha: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, ou seja, é mútuo, edificação mútua. Então, o primeiro princípio dessa noite que você vai entender é isso: não há relacionamento frutífero onde não há crescimento mútuo, onde não há edificação mútua, onde ambos não crescem. Vamos lá. Entretanto, para que essa edificação de relacionamentos frutíferos aconteça à maneira de Deus, precisamos entender, aprender e aplicar alguns princípios.
aos nossos relacionamentos com as outras pessoas. Deus quer te chamar hoje a uma reflexão sobre tuas posturas diante dos outros, para que você produza relacionamentos frutíferos. Agora, você vai ter que entender o seguinte: você vai ter que entender que não pode mais viver como vivia antes. O que é conversão? Conversão é mudar de sentido. Conversão é mudar a maneira de pensar também sobre a vida. Conversão é muito usado no grego a palavra metanoia. Mudança de mente. Modificação da maneira de pensar. E essa nossa pregação hoje, ela é eminentemente racional. Porque eu acredito que o cristianismo, antes de ser uma onda de emoções, é sim um tesouro de racionalidade. Nós vivemos hoje um mundo que busca muito mais sentir do que pensar. Tem até um livro de John Stott que diz: crer é também pensar. Ou seja, a nossa fé se exercita como cristãos bíblicos no ato de pensar, muito mais do que no ato de sentir. Até porque o sentir está ligado à ideia de coração, e a Bíblia diz que o coração da gente é enganoso. Então Paulo vai agora começar a falar sobre isso. Só que ele estava falando para uma igreja cujo contexto era complicado. Pessoas extremamente carregadas de uma herança de prostituição, uma herança de crime, uma herança de furto. E essas pessoas se convertem a Jesus. Aí eu fico pensando, o que não é diferente de nós hoje, né? Quantos de nós aqui não tiveram experiências assim, que se você for contar hoje, vai dizer, o que é que esse cara está fazendo na igreja? Porque a ideia que as pessoas têm é que a salvação é comprada por aquilo que nós fomos ou deixamos de ser lá atrás. Mas o que é fato é que o povo de Éfeso, quando se converteu, os gentios de Éfeso, eles traziam um currículo meio complicado atrás deles. O problema não era o currículo que eles traziam, o problema era a manutenção do currículo. E é o que Paulo vai falar agora, vamos lá. O contexto: os habitantes de Éfeso eram extremamente pecadores. A cidade era um dos polos culturais e comerciais mais importantes da época do Império Romano. Além de ser a casa do templo pagão de Diana, era uma deusa, Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Olha que loucura! Éfeso, o templo de Diana, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Dizem que das maravilhas do mundo contemporâneo, o Cristo Redentor é uma delas, não é isso, gente? Ou eu estou enganado? Me corrijam. E tem mais algumas outras, né? Mas naquela época, o jardim suspenso da Babilônia, a muralha da China, enfim, o templo de Diana. Então, Éfeso era por natureza, por ser uma cidade de muito fluxo comercial, muita gente vinha, participava das orgias sexuais mesmo, em culto à deusa Diana, que era um culto extremamente sexual. Tem essa curiosidade quando chegar em casa, e você que está em casa nos assistindo, entra aí no Google ou qualquer busca e pede foto deusa Diana. Você vai ver que Diana, ela tinha cabeça, e sabe o que era o tronco de Diana? O tronco dela daqui para baixo? Dezenas de seios. Dezenas de seios. Ela era rodeada de peitos. Na expressão exatamente de quê? Da efervescência, da fertilidade, da coisa do, enfim, do alimentar os desejos dos seus súditos. Então o culto era, aliás, os cultos pagãos da antiguidade, eles tinham uma tônica sexual profunda. E é o que Paulo vai dizer agora, presta atenção. A adoração a Diana envolvia as piores práticas das religiões pagãs, o que fazia de Éfeso um lugar maligno, pois a prostituição nos cultos, o crime, a imoralidade, a idolatria e toda sorte de pecados abundava naquele lugar. Resultado: muitos cristãos da igreja de Éfeso traziam essa herança maligna em seus currículos. Mas em contraste com essa triste realidade, Paulo apela com amor e graça nas seguintes palavras. Está lá no primeiro versículo que a gente leu do texto de hoje. O que foi que ele diz? Vamos lá juntos. Não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Ele faz uma comparação. Tudo bem, vocês estavam lá, mas vocês não são mais adoradores de Diana. Vocês agora são de Jesus. Jesus mudou a vida de vocês. Então não vivam mais como eles, os gentios,
que vivem na inutilidade dos pensamentos. Ponto, ponto, atenção, olha para mim. Bem, atenção. Atenção. Olha como é que ele começa o argumento. Que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Ou seja, a ideia de que se tem um ditado da nutrição que diz assim, você é o que você come, já ouviu falar disso? Um ditado aqui da espiritualidade cristã, você é o que você pensa. O que o homem pensa no coração, aquilo ele é. Diz o sábio no livro de Provérbios. Ou seja, a ideia do pensar inútil é uma característica ou de quem não conheceu a Deus, ou de quem conheceu a Deus, mas vive como os Efésios ainda, que vive na inutilidade anterior dos seus pensamentos. Agora abra a Bíblia, você vai comigo e vai ver o seguinte. Lê o 17 ao 19, vamos lá. Eu quero que você acompanhe comigo, Bíblias abertas, God's Book aberto, vamos lá. Diz assim, do 17 ao 19, vamos lá. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam como os que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que... Para aí, bota o dedão. Ele fala de inutilidade de pensamento, obscurecimento de entendimento, e ele fala mais, ignorância. São 3 palavras que estão ligadas à nossa dimensão racional de viver. O que nos diferencia do cachorro, do gato, do porco. O que nos diferencia do cavalo, da égua. O problema é que o ser humano está se coisificando, inclusive tem aí uma nova teoria, aí, não é teoria, é um movimento, né? um movimento zoofílico, em que a zoofilia é trazida como uma grande vantagem. O que é a zoofilia? Zoofilia é a atração de pessoas por animais. E teve um cara que postou um texto um dia desse, disse que morava com uma cadela, ou era com uma cabra. Disse que tinha tido uma esposa. Olha que negócio louco, meu. E que a cachorra não dava trabalho. Inutilidade dos pensamentos, obscurecimento de entendimento. Ou seja, a animalização do ser humano. Mas me diga uma coisa, o que é que o pecado faz se não nos animalizar? O pecado animaliza, meu brother. Você vê uma pessoa que foi criada em mais semelhança de Deus, criada numa casa, vai e se mata, meu amigo, por causa de pedras de crack. Numa esquina, usando crack, ou outra coisa, se acaba na bebida. Você pode até achar isso bonito, meu irmão, eu vou dizer, e para mim não é nem uma questão religiosa, é uma questão de prudência. Você está se acabando, o cara pega um maço de cigarro, fuma num dia só. Está acabando com o pulmão dele, como se a mente dele não funcionasse. E olha que eu trato desse tema, não é com o legalismo religioso, eu trato fazendo um apelo à própria reflexão racional de cada um de nós. O pecado nos animaliza, as coisas que nós fazemos com o nosso corpo nos animalizam. E é o que Paulo está dizendo, ignorantes no entendimento, inúteis nos pensamentos e obscurecidos na mente. Agora ele diz que tudo isso tem uma razão. Qual é a razão da inutilidade do pensamento, do obscurecimento do entendimento? Ele diz, por causa de quê? Ele diz aqui, devido ao quê? Devido ao endurecimento do seu coração. E tendo perdido a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Ponto, olha para mim. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, que quando a mente da gente não está funcionando como deveria, na nossa identidade com Deus, há um problema subjacente, é um problema no coração. E coração aqui não é o músculo cardíaco, não é isso aqui não que está batendo no nosso peito. O coração aqui tem um sentido de alma. A nossa alma, o nosso ser mais interior. O nosso ser mais interior está morto, está endurecido. Vocês perceberam que uma das coisas que acontece logo que há um óbito é o endurecimento? A rigidez? Paulo talvez use uma comparação aqui da ideia de que estamos, e desde que nascemos somos assim, porque nascemos no pecado, sob a égide do pecado original, nós já nascemos endurecidos. Então Paulo está querendo dizer o seguinte, a inutilidade do pensamento, a questão do entendimento obscurecido, a ignorância e a futilidade, a insensibilidade do agir, está ligada a algo de raiz. E esse algo de raiz é o quê? O quê? O endurecimento do coração, do ser mais interior da gente.
E aí ele está querendo dizer o seguinte: não mais isso acontecerá, porque vocês agora são de Cristo. Por que isso está acontecendo ainda? Vamos copiar. Primeiro ponto, afinal, como edificar relacionamentos frutíferos? Ponto 1. Entenda que espiritualmente falando, você é o que pensa. Você é o que você pensa. Você é o que você pensa. Letra A do ponto 3. Entenda que espiritualmente falando, você é o que você pensa. E pare de usar a mente como os que não amam a Deus. E talvez haja pessoas aqui que são convidadas, muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Outros são, talvez, ateus, agnósticos que estão nos ouvindo aqui. E eu quero que vocês se sintam muito à vontade para refletir, enfim, para fazer tirar as suas próprias conclusões. Mas o que é fato aqui é o seguinte: é que uma vida sem Deus é marcada por um coração duro. E coração duro não está ligado a ser duro. Olha, gente, tem muito ateu, tem muito agnóstico, tem muita gente que nunca foi num culto, que trata muito melhor as pessoas do que muitos pastores. Eu não estou falando desse endurecimento aqui, não. Eu estou falando do endurecimento para as questões espirituais. E a palavra, vocês vão ver que a palavra no grego para obscurecimento do entendimento tem a ver com isso. Vamos lá. Uma vida sem Deus é marcada por um coração duro, que produz pensamentos inúteis. E entendimentos o quê? Obscurecidos. A palavra obscurecido no grego, lá no original, é escotou, que nesse contexto, nesse versículo, significa incapacidade de compreensão das verdades divinas, isso é, ignorância moral. Quando eu falo de ignorância moral, escuta, para não gerar confusão, não é a ignorância com relação à moralidade humana. Porque alguém pode dizer, não, eu sou PhD em moralidade humanista hoje, eu entendo sobre a moralidade humanista, eu entendo que isso deve ser assim, eu entendo que as pessoas são livres, então a minha moralidade entende que o homem pode deitar com a cadela e viver com ela como se esposa fosse. Não deixa de ser um código moral, até porque os códigos morais são criados pelos homens. E aí depois que eles vão se sedimentando na sociedade, vem o direito, e para alguns o direito é exatamente a normatização da moralidade. O direito vem, estabelece ali as limitações. Eu estou sendo muito restrito na minha análise sobre moral e direito, mas o que eu estou querendo dizer é que Paulo está falando aqui de um obscurecimento que afeta frontalmente a nossa capacidade de entender e viver a moral divina, que é uma moral superior, ou seja, é muito mais profunda. O direito diz matar, pena de tanto a tanto. Jesus diz, aquele que se irá contra o seu irmão já cometeu homicídio no seu coração. Vê como é que é diferente a coisa? É muito mais superior, é muito mais profundo. Então, vamos lá. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Está muito complicado hoje. Hoje a mensagem é mais complicadinha um pouquinho, mas Deus vai tirar água de pedra nessa noite aqui, nessa tarde, você vai ver o que ele vai fazer aqui. Ele começar a chacoalhar você. A consequência é a perda de sensibilidade quanto à vontade de Deus e a entrega à depravação moral em razão da cegueira espiritual. Paulo diz na carta aos Coríntios, eu coloquei aqui para você pesquisar em casa, isso aqui é para você pegar em casa e pesquisar texto a texto, fazer como o povo de Bereia, da cidade de Bereia, saber se eu estou dizendo é verdade ou não. Não acredito no que eu estou dizendo não, que eu não valho nada. Vá consultar 2 Coríntios 4,4, quando Paulo diz, o príncipe desse século cegou o entendimento das pessoas. Cegou. Então você está dizendo, você fala, rapaz, está errado, rapaz, tu está traindo a tua esposa, mas isso é besteira, meu irmão, qual é, meu irmão? Tu é do tempo de antigamente, meu irmão? Que conversa é essa? Meu filho, você está acabando com sua vida. Que conversa é essa? Caretagem, caretice, não sei o quê, babá. Obscurecimento. Como é que a pessoa, por exemplo, está vendo na carteira de cigarro? Gente, eu não estou querendo aqui hoje ir contra os fumantes, é porque eu sei o quanto é difícil. Meu pai foi fumante muitos anos, minha sogra foi fumante muitos anos. Eu tenho visto muita gente precisar do pulmão e não ter, quando envelhece. Isso não estava nem no script, mas eu vou falar, mas o cara está vendo na caixa do cigarro, pô. Cada foto mais horrorosa do que a outra. Mas não, isso é bobagem, não vai acontecer comigo. Não. Obscurecimento do entendimento. E não só isso. Tudo mais que a gente faz. Prostituição. O cara sair deitando com todas as mulheres, todos os homens, feito um objeto, feito uma boneca. Feito uma coisa. Hoje eu quero recorrer a vocês à razão santificada da Igreja de Jesus. E aí Paulo diz, espera a sensibilidade. Letra B.
Vê no verso 20, lê comigo o verso 20. Olha o que diz o verso 20. Ele fala de tudo aquilo e diz: todavia não foi isso que o quê? Que vocês aprenderam de Cristo. Presta atenção. Letra B, pare de apenas aprender a respeito de Cristo e comece a aprender do próprio Cristo, como seu mestre e Senhor. O que é que Paulo está dizendo aqui, gente? Escuta, ó. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. A ideia que ele está dizendo aqui é que o cristão que tem o Espírito Santo, que eu falei domingo passado, Deus ensina a ele. Tu está entendendo qual é a parada? A parada é massa, velho. É diferente. O negócio é diferente. Uma coisa é você aprender sobre Jesus. Você pega, gente, tem gente que fala sobre Jesus, nascimento, quem foi Maria, onde ela morou, o bairro, a cidade. Por exemplo, eu fui a Israel, o guia sabe mais da vida de Jesus do que eu. E ele é judeu. A Maria morava aqui, não sei o que, a casinha dela, fomos lá, a coisa mais linda do mundo, uma grutazinha. Aqui morava Jesus com a sogra, eu digo, sorte dele. Aliás, Pedro com a sogra, né? Sorte dele. Jesus morava com Pedro e a sogra. Jesus tinha um espírito muito longânimo. Mas está lá. Ele sabe sobre Jesus. Tem gente que tem versículo decorado na boca. Diga aí o versículo, João 10:10. O inimigo veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aprender na escola bíblica. João 3,16. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Yes! Faz o que você quiser. E Romanos 12. Não vos conformeis com esse século, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o Salmo 1, bem-aventurado o que não anda, segundo o conselho dos ímpios, nem detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. E o 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes como assenta e me levanta. Isso aí qualquer papagaio decora, meu amigo. O que Paulo está querendo dizer assim, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Paulo está falando de uma coisa. Quem tem o Espírito tem a vida, mas tem também Jesus como seu professor pessoal. Eu estou falando aqui, mas quem está testificando dentro do coração é Ele. Enquanto não for assim, é o quê? É treinamento para ser bom cristão. Você pode ter sido treinado para ser um bom cristão. É possível que aqui muitos tenham sido treinados. Meu filho, ore para papai do céu antes da refeição. Amém, papai do céu, tal. Meu filho, faça isso. Você cresce, você vive na ambiência da igreja, você aprendeu sobre Cristo, mas você ainda não teve a oportunidade de aprender do próprio Cristo. E Paulo está dizendo, aquele que aprende de Cristo, esse aí não pode ser a mesma pessoa. Agora, sobre Cristo, a gente pode aprender sobre Cristo como Cristo sendo, o Jesus sendo um subject, sendo um tema do conhecimento humano. Ele é o Salvador, morreu na cruz, que beleza. Não. Eu sou o teu Salvador. Eu sou o teu amigo. Não temas, eu estou contigo. Paulo está apelando à racionalidade, mas ao mesmo tempo está apelando a uma convicção. Está chamando eles a uma correção. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. O que é que ele está querendo dizer? Jesus não lhe ensinou a ser adúltero. Jesus não lhe ensinou a ser pornógrafo. Jesus não lhe ensinou a estar na internet de madrugada, perdendo seu sono, acabando seu casamento e viciado como um usuário de crack em pornografia. Jesus não ensinou isso a você. E quando a gente começa a saber que a voz de Deus está dentro de nós, o temor, o bom temor, aumenta. Vamos lá, pessoal? Está todo mundo animado? Prepararam os lombos? Agora o negócio vai descer pesado. Pare de apenas aprender a respeito de Cristo, comece a aprender do próprio Cristo, como seu mestre. Milhões de pessoas estudam sobre Cristo e ouvem falar dele e de sua ética. A proposta bíblica é termos o próprio Cristo, Jesus, como mestre e Senhor da nossa vida. E ele usa aqui no 22 ao 24. Vamos lá, 22 ao 24. Esse aqui é para torar, meu Deus, meu Deus. Olha o que é que Paulo diz. Vamos ler o do 22 a 24? Quem pode levantar aí e usar o vozeirão e ler esse texto? Vamos lá, quem vai levantar aí? Vamos lá, alguém aí que vai levantar. Agora tem que ter um vozeirão para todo mundo ouvir. Vamos lá. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a pesquisa, o velho homem,
que se corrompe por desejos enganosos. Serem renovados no modo de pensar, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhança a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Bênção. Paulo usa aqui a metáfora do vestir uma roupa e de tirar outra. O que é que ele diz? Vocês têm que se despir do velho homem e vestir-se do novo, que é semelhante, para ser semelhante a... Eu quero ouvir vocês, para ser semelhante a... Mais alto, para ser semelhante a Deus. Paulo usa a ideia de trocar roupa suja e colocar roupa nova. Veja bem, você vai ao banheiro, usa uma roupa, você passa o dia com uma roupa suja, 2 dias, 3 dias com a roupa suja, você vai e toma banho, tá? Você lavou-se, aí você vai e coloca aquela roupa, o que é que vai acontecer? Hein, gente? Você vai ficar sujo. Agora eu vou mais longe. O que você faria com a roupa de alguém que morreu há 10 dias, se você achasse que o terno do defunto, por ser Armani, você iria lá no cemitério, depois de 10, 15 dias, iria pegar aquele terno e usar, certo? Por que eu estou indo para o extremo? Porque Jesus nos dá uma dica sobre por que devemos trocar as vestes. Quando ele ressuscitou Lázaro, aí você vai abrir o Evangelho de João, vamos lá, rapidinho, João 11:43. João 11:43, vamos lá. Acompanhe, gente, acompanhe, abre o God's Book aí, vamos lá. Depois de dizer isso, João, é o último evangelho, capítulo 11, versículo 43. Quem achou, de dar um grito de amém. Amém. Quem não achou, dá um grito de socorro. Se socorro aí com seu irmão, vá, do lado dele aí. Diz assim: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, faça o que, gente? Venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Completa aí. Troque as velhas roupas que você vestia quando estava morto ou morta espiritualmente, e vista novas roupas que reflitam a sua nova vida em Cristo. Vista novas roupas, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, em um claro exemplo da nossa atual ressurreição espiritual em Cristo, Paulo fala isso na carta aos Efésios, que em Cristo nós estamos hoje ressurretos, mas da ressurreição também da carne, que haveremos de experimentar no futuro, pediu que tirassem dele as vestes de morte que o envolviam. A nossa velha maneira de viver tem que ser retirada de nós. E eu pergunto: que vestes de morte você precisa tirar hoje? Pare um pouco e pense. Escuta. Quem aqui tem a convicção de que recebeu o Espírito Santo, que converteu-se a Jesus, que realmente ouviu de Cristo, aprendeu de Cristo e aprende de Cristo, levanta a mão e dá um grito. Então troque as vestes imundas que você ainda está vestindo. Se Deus te ressuscitou espiritualmente, você tem que ter veste nova. Tire as vestes da impureza, tire as vestes do ódio, tire as vestes da ansiedade extrema que tira de Deus a soberania sobre a sua vida. Tire as vestes da intriga, tire as vestes da inimizade, tire as vestes da confusão, tire as vestes da desonestidade, tire as vestes do roubo, tire as vestes do furto, tire as vestes da prostituição, do adultério, do erro. Tire as vestes, porque se você é nova vida em Cristo,
Cristo, se Ele te ressuscitou espiritualmente, se Ele tirou o escotou da tua mente, o obscurecimento da tua mente, se a tua mente não é mais obscura, então Deus está lhe chamando a trocar as vestes, porque você está vivo, e do jeito que Ele disse, tira a roupa suja, tire as vestes que encobrem o corpo de Lázaro. Deus está querendo dizer assim: eu sou teu pai, você é meu filho, eu sou teu pai, você é minha filha, eu tirei você da morte espiritual, abri os olhos do seu entendimento, portanto, saia do túmulo, mude as roupas e brilhe para a minha glória, porque assim eu vou fazer grandes coisas na sua vida. Aleluia! Troca a roupa, despindo-se das velhas vestes e vestindo as novas. E ele vai mais adiante. E aí, nós vemos um ponto. Quem quer construir relacionamentos frutíferos aqui? Aqui começa a prática. Depois que eu me vejo, que eu me olho, que eu me entendo, aí sim. Porque a mudança no seu casamento vai começar em você. Você. Antes de você esperar que a pessoa mude, tem muita coisa que tem que mudar em você. Tem muita sujeirinha, tem pendura em calho, veste velha, fedorenta. Troca. E o apóstolo vai mais longe e diz assim, para nossa alegria. Para nossa alegria. Diz assim, no verso 4, 25 a 29. Vamos lá, juntos? 25 a 30, está acabando. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Paulo fala de 4 coisas aqui, escuta. Primeiro, ele fala, olha aqui. Fala a verdade uns para os outros. Ele confronta o que? Verdade de uma nova vida com a mentira. E a mentira vem do diabo, porque ele é o pai da mentira. Copia aí. Fuja de qualquer semelhança com o diabo. Se você quer edificar relacionamentos frutíferos, fuja de qualquer semelhança com o diabo e ame como Jesus ama. E o primeiro ponto, abandone a mentira e fala a verdade, pois o diabo é o pai da mentira. Não criem castelos de mentira ao seu redor. Eu vou dizer, eu vou bater. Meu irmãozinho, não há relacionamento frutífero sem verdade, meu irmãozinho. Não tente não. Pode até ter rala e rola bom na cama, sem verdade. Mas não há relacionamento nem conjugal, nem familiar, nem de pai com filho, nem de filho com filho, nem de filho com irmão. Não há sem verdade. Pare de mentir. Pare de mentir. Segundo, não se deixe dominar pela ira. Como Paulo diz, irem, mas não pequem. Não se deixe dominar pela ira, pois a ira, segundo Jesus, é o embrião do homicídio. Se você ler o Sermão da Montanha, eu usei essa expressão, embrião do homicídio, com base no que Jesus disse. Aquilo que eu disse. Foi dito aos antigos, não matarás. Mas eu vos digo o quê? Aquele que se irá contra o seu irmão, já o matou no seu coração. A ira tem que ter o limite entre a tristeza pelo erro cometido, mas ao mesmo tempo, o perigo de pecarmos contra Deus, quando a ira se torna o embrião de um homicídio. Alguém que se ira e deixa que a ira domine, esse é dominado pelo diabo. E ele diz assim, olha, ele usa uma expressão, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. O que é que ele diz? O que é que isso significa para o judeu? Resolva, meu irmão, logo, ligeirinho. Está com problema? Resolva logo. Peça perdão hoje. Alguém quer ligar para alguém agora? Não, mas eu estou propondo isso. E eu faço um negócio com Samara faz tempo. A gente se dá bem, não é porque a gente não briga, não é porque a gente resolve antes de dormir.
E quando eu não consigo dormir, dá uma insônia da bexiga. Vamos resolver logo. Que isso? Irem, mas não pequem, porque quando a ira começa a sentar no trono da direção da vida da gente, o pecado se instalou. E olha, gente, só a graça de Deus muitas vezes para nos fazer voltar atrás. Porque vai recrudescendo, vai ficando mais grosso o negócio, o caldo vai engrossando, aí vai juntando uma besteirinha daqui, uma besteirinha de lá, uma besteirinha de cá. Rapaz, tem casal com quem eu converso, que está em crise conjugal, que quando o cara vai ouvir, peraí, houve adultério, não, houve um problema financeiro, não, o que é isso? Não, besteira. Vai, discute na hora de sair, não sei o que, ela quer comer pouco, eu quero comer muito, é assim, é besteira. Aí vai juntando, irem, mas não pequem. Porque o diabo é homicida desde o princípio. Não se aproprie do que não é seu em nenhuma circunstância, pois o diabo é que veio para roubar. Antes, trabalhe e ganhe dinheiro para abençoar os outros. Era muito comum em Éfeso o furto. Tirar as coisas, roubar as pessoas. Escuta, a gente olha assim para as crianças e diz assim, né? Meu filho, cuidado, aquela borracha. Aliás, tem um ditado que é muito mal usado, diz assim, achado não é roubado. Meu filho, essa borrachinha, você pegou aonde, meu filho? A borrachinha, essa borrachinha vermelhinha que está no seu estojo. Você olha no estojo dos seus filhos? Pois olhe, viu? Pois olhe. Essa borrachinha diferentezinha aí no estojo, filhão. Eu ganhei, você ganhou de quem? De quem? Não, mas não foi bem assim. Foi mais ou menos. Não, porque quando saiu da sala, eu encontrei, estava no canto da parede. É sua? Não é bem, achado não é roubado. Achado. O quê? Por que você não levou para os achados e perdidos da escola? Porque isso não é seu. Por que você não levou para os achados e perdidos? Aquela canetinha, aquele lapisinho. Aí a criança, o pai diz, é besteira, coisa de criança, brincadeira de criança, como é bom. Aí a criança cresce, vai engrossando o caldo, a voz, a postura, e essa mesma criancinha que não aprende do papai e da mamãe, que a borrachinha encontrada no canto da sala deve ir para os achados e perdidos, ele vai começar a roubar outras coisas. Sonegador de imposto é ladrão, meu amigo. Se você sonega imposto, me perdoe, pode ser meu amigo aqui, você é ladrão, porque não é seu. Foi o que Jesus disse, dê a César o que é de César, não é seu e nem é da igreja, mas se eu aumento o meu dízimo, eu não quero saber do seu dízimo. Você pode dar o dinheiro todinho, pague o que deve. A corrupção, gente, está ligada a isso. O nosso país é corrupto porque começou a minimizar desde a infância as pequenas coisas. Se você não é intolerante com as pequenas coisas, quando ela crescer, ela não vai ser tolerante com você. E ela vai lhe engolir. Vai lhe engolir. Aprendam. O diabo é que veio em João 10:10 para matar, roubar e destruir. Mas Deus vem em nossa vida para que tenhamos vida. E Paulo joga o povo no confronto. Pare de roubar e vá trabalhar com as próprias mãos, com honestidade. É muito bom ver, rapaz. Eu trabalhei muito pouco com construção civil, no começo do meu curso e tal, nos primeiros anos. Mas assim, rapaz, aquele pessoal ali, trabalhador, rapaz, aí, salário mínimo, sabe? E a gente às vezes vê também gente que trabalha e ganha aquele saláriozinho contado, mas, rapaz, o cara é muito feliz, ele paga as continhas dele em dia, né? Ele não se perde nas compulsões de compra, né? Mas, cara, aí eu pergunto, e a sua riqueza veio de onde? Tudo bem, não sou inquisidor aqui, não estou querendo falar de passado. Mas olha, você não tem direito, depois dessa mensagem, nenhum diante de Deus. E cuidado, viu? Abra do olho que eu vou lançar agora uma palavra de juízo sobre a sua vida. Cuidado. Não confie demais na misericórdia de Deus, porque o Deus misericordioso também bota a gente na cadeia. Não roube mais. Faça um propósito com o Senhor. E roubar não é pegar e estourar uma caixa de banco, não. É qualquer coisa. Deus sabe do seu coração e Deus sabe o que está por trás das suas intenções. Viva para a glória dele. Agora trabalhe muito. Aí Paulo joga o negócio para o outro lado, porque quem furta para o seu deleite. E ele diz, trabalhe para que tenha dinheiro para abençoar os outros. Oh, que mudança de foco. Só Jesus pode inspirar um negócio desse. Aqui não cabe nenhum código de ética humano não, gente. Nenhum.
O máximo que o direito pode dizer é não furte, ou furtar, roubar, tantos anos de prisão. Mas o código nunca vai dizer odiar alguém, tantos anos de prisão. Nem vai dizer deixar de abençoar alguém, tantos anos de prisão. Só Jesus pode mudar o coração de um homem e de uma mulher também. Amém, gente? Estão cansados? Eu estou. Diz assim: não se aproprie do que não é seu em nenhuma circunstância, pois o diabo é que veio para roubar. Antes trabalhe e ganhe dinheiro para abençoar os outros. E use a boca para abençoar e não para destruir. E não para destruir. Gente, 4 coisas: verdade, paz, em não ser irado, ética pessoal nos nossos relacionamentos, sem a gente se apropriar de nada que é de ninguém, e uma boca bonita. E não é uma boca carnuda, não. Bonita. É bom, né? Quando a gente está conversando com a pessoa, tem uns colegas, meu Deus, que eu digo: ô Senhor, me dá misericórdia, não tenho ouvido para isso, não. Uma vez eu entrei no elevador no Meg Shopping, uma mulher se espantou com um simples ato que eu fiz. Eu não fiz nada, quem sou eu? Eu vi uma irmã da igreja, entrei no elevador e disse: oi, minha irmã, tudo bem, como é que você está? Deus te abençoe, viu? Aí a mulher fez. A mulher estava do lado, ela fez. Eu disse: vai me comer, não me coma não. O que foi que eu fiz? Aí ela olhou para mim: meu filho, posso lhe dizer uma coisa? Eu digo: pode. Eu estou maravilhada com o que eu vi. Disse: por quê, minha irmã? Como é raro você ver alguém se encontrando no meio da rua com outra pessoa e dizer: Deus te abençoe. Você sabia que essa palavrinha pode mudar o dia de alguém? Então use bem muito, com força, sem economia. Abra a boca para abençoar. Paulo diz: para edificar. Porque tem uma razão, ele diz, e o último ponto: quando vivemos para agradar e alegrar o Espírito Santo de Deus que habita em nós, tudo que nos cerca ganha brilho e vida. Quando amamos a Ele sobre todas as coisas e aos outros como a nós mesmos, começamos a experimentar relacionamentos cada vez mais frutíferos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifica o Senhor com a sua boca agora. Vamos aplaudir o Deus de toda graça e de todo relacionamento frutífero.